então vamos lá. Iniciando nossas aulas, só com os informes antes, né? Vamos falar de informes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Para mostrar aqui o nosso nosso Classroom, no caso. Então, gente, eu passei para vocês uma atividade na semana passada, que era para fazer uma pilha de disciplinas. Então, a gente fez uma pilha de peças, né? Então, vocês teriam que fazer, basicamente, reescrever o código. Reescrever não, só mudar o app principal para colocar a pilha de disciplinas e fazer as operações, para ver como funciona, e fazer uma interfacezinha, né? Como falei, pode ser até um console para você inserir, adicionar e assim por diante. Já estava feito, porque toda a estrutura de dados da pilha, né, que é o stack que a gente colocou lá, já estava pronto, era só mesmo modificar o projeto principal, o app.java lá. Em compensação, a gente ficou uma pendência, que era como transformar ele em vetor, né? Eu até falei, vamos fazer isso aí na próxima aula, e deu uma pesquisada, em um segundo eu descobri meu erro, que você não pode criar vetor de tipos genéricos, só por causa disso. E um detalhezinho aí, eu acabei me enrolando aí na aula passada, mas vamos lá. Detalhe, gente, o prazo de entrega é hoje, tá? Então, hoje, gente, eu vou terminar uma aula um pouco mais cedo, tipo umas 9 horas, para vocês poderem entrar. A aula aqui de online, mas vou ficar disponível para vocês depois disso aí, para tirar dúvidas. Por quê? O Giovanni, ele pediu para que toda atividade tenha essa semana para ser feita, quer dizer, se eu faço uma atividade hoje, vocês vão ter até a próxima semana para ser feita, e essa atividade vai contar presença. Não é só ponto, conta presença também. Então, eu vou precisar mandar para ele amanhã de manhã essa lista de presença. Quer dizer, quem enviou os trabalhos, dos 23 que estão inseridos aqui, só 6 entregaram. E eu preciso mandar essa planilha para ele amanhã de manhã. Então, eu estou reforçando, se vocês puderem reforçar com os colegas de vocês aí sobre a entrega dessas atividades aí para o prazo que está vencendo. Qualquer dúvida, vocês podem estar parando aí, gente, não precisa não. Da aula passada também, eu já publiquei o vídeo, tá? O vídeo da aula passada está todo aqui. Já carreguei para o YouTube. Você pode acessar diretamente aqui, ou pode... Então, você já pode assistir nossa aula, nosso Meet da aula passada, e ver o passo a passo como foi feito. Nós temos 2 horas e meia de Meet aí, olha. Olha que legal. Então, tá aí, para vocês poderem assistir a aula passada, assim como essa nossa aula também está sendo gravada, tá, gente? E agora, vamos fazer aquela pendência, né? Antes de a gente começar a aula de hoje, que hoje a gente vai falar sobre filas. Tão fácil quanto pilhas, né? Mas a gente vai falar sobre... A gente vai mostrar para vocês como implementar aquela nossa pilha usando vetores. Eu me comprometi em fazer isso com vocês, então a gente vai fazer isso agora. Eu vou apresentar aqui minha janela. Roda as duas. Deixa eu fechar isso aqui, só deixar só essa aberta para a gente não ter problema. Compartilhar. Vocês estão vendo aí, gente, a tela agora? Uhum. Ok. Então vamos lá, gente. Boa. Essa aqui, na semana passada, né, não sei se vocês lembram, a gente criou uma estrutura chamada Stack. Stack
é uma classe genérica, a gente falou sobre genéricos na aula passada, acho que a grande novidade da aula passada, gente, não foi nem falar em pilha em si, e sim falar sobre genéricos. Genéricos é um poder é um recurso que deu às linguagens de programação um poder assim bem considerável, né? Acho que a evolução do genéricos é uma coisa que não é que dos anos 2000, quer dizer, de uns 10, 15 anos para cá, não é novo. E agora, o genérico foi uma grande evolução, depois os DIs, né, também foi uma grande evolução, injeção de dependência, que a gente chama, uma grande evolução também na linguagem de programação, e agora as linguagens estão falando em tuplas, estão falando em expressões lambdas, então tem as linguagens, gente, apesar de ter o C# ser de 2001, o Java ser de 94, eles são linguagens antigas, elas estão sempre se renovando para adicionar novos recursos. Então, a grande sacada da aula passada foi o genéricos. Esse carinha aqui, entre abre e fecha maior e menor aí, em um tipo que a gente colocar. Só que para implementar uma pilha, a gente utilizou uma estrutura, isso foi uma decisão aí da aula, já que a gente tinha implementado a estrutura em aulas anteriores, a lista encadeada, a lista duplamente encadeada, a gente já tinha implementado. Se a gente já implementou, então vamos utilizar essa lista encadeada para armazenar os elementos da pilha. Era só porque a gente só fez isso, só porque para a gente reutilizar uma estrutura, tá? E a interface de comunicação, toda a API de comunicação com nossa classe stack, foi internamente, ela utilizava essa estrutura lista encadeada como base. Então, nós implementamos o push ele adiciona um item, para isso ele adiciona um item dentro da minha lista encadeada, o pop ele exclui o último item, então o pop ele utiliza o excluir da minha lista encadeada. O empty, ele verifica o tamanho da minha lista encadeada, se for igual a 0, ele diz que é vazio, né? Quando o tamanho é 0, porque está vazio, né? E o length, ele retorna exatamente o tamanho da minha lista encadeada, porque eles estão diretamente relacionados, o tamanho da minha lista encadeada com o tamanho da minha pilha. E foi o que a gente fez na aula passada, né? Só que eu falei para vocês que essa não é a melhor implementação de pilha, porque a pilha, ela por ser muito simples, tanto a pilha quanto a fila são as duas estruturas mais simples que nós temos nos tipos abstratos de dados, os TADs da vida. Se você cria uma estrutura simples, mas utiliza por trás uma estrutura complexa como essa lista cadeada, você tira todo o sentido, né, dessa estrutura simples, né? Então, essas pilhas e essas filas geralmente são implementadas diretamente em vetores, e até em vetores bem brutos mesmo. E foi que faltou a gente fazer na aula passada. Então, por isso, a gente implementou o stack na aula passada, só que hoje eu vou mostrar para vocês como eu implementei a pilha. Eu traduzi para não ficar stack mesmo, a pilha, né? Perceba que a pilha, ela é um vetor agora. É um vetor de objetos. Por não poder fazer tipo genérico, porque eu até poderia fazer isso aqui, ó. Até aí tudo bem. O problema é que eu não consigo criar um tipo genérico T. A linguagem Java não me permite fazer isso aqui, esse tipo de construção. E até entendo porque quando a gente fala em vetor, a gente já tem que automaticamente alocar o espaço da memória dele. Então, se eu não tenho tipo, qual tipo eu estou utilizando, qual o espaço que ele vai alocar? Então, ele não vai conseguir entender. Então, esse comando que eu tentei fazer na aula passada, eu realmente não consegui, porque isso aqui é proibido no Java. Para contornar esse problema, e realmente nas implementações que eu vi na internet, eu utilizo o tipo object, eu posso até fazer uma pilha genérica.
mas internamente ele trabalha com object e, no final das contas, quando eu retorno, eu retorno um cache desse object, né? Cache é considerar um objeto como um determinado tipo. Só que nós não vamos fazer esse tipo de... criando XP genérica, porque o objetivo mesmo é mostrar para vocês como fica muito, mas muito mais simples a implementação de pilha com objeto. Perceba primeiro, eu não tenho nenhuma lista encadeada, não tenho nenhuma estrutura aqui pré-definida, eu só criei um vetor. Só que um vetor de objetos. Aí o que acontece quando eu crio a minha pilha? Né? Quando eu crio minha pilha, eu inicializo o tamanho dela com 0, então o tamanho recebe 0, e a pilha recebe, que eu coloquei aqui, o tamanho 2, é o vetor, desculpa aí, um vetor com apenas 2 elementos. Aí você olha, mas 2 elementos, isso não é muito pequeno? É que eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu insiro elementos e ele não tem mais espaço nesse vetor. Então, geralmente, quando você cria uma pilha, você olha, eu acho que minha pilha não vai ter mais do que 10 elementos. Então, você cria aí o tamanho 10. Eu acho que minha pilha não vai ter mais do que 100 elementos. Aí você cria tamanho 100. Né? Por quê? O objetivo, quando você define essa pilha, é justamente você não precisar... você saber, olha, a maioria dos casos, eu não vou precisar mais do que 100 elementos na minha pilha. Exemplo. Né? Mas... pode acontecer que eu tenha uma pilha com mais elementos do que eu projetei. Então, gente, eu tenho uma estrutura interna na pilha, tá? Como é que eu falo que é uma estrutura interna? Tudo que é private, perceba que o tamanho, gente, é privado. A estrutura que vai armazenar os elementos da pilha também é privado, porque eu não vou disponibilizar isso para o usuário, essa variável tamanho, e também não vou disponibilizar ao usuário a variável pilha. Isso é questão de... Você lembra da orientação objeto? Consistência do estado do objeto. Eu não posso manipular o tamanho à minha vontade, eu não posso manipular a minha estrutura de dados que armazena os elementos da minha pilha à la vontade. Não posso, eu tenho que esconder. Por quê? Eu só vou poder permitir operações na minha pilha baseado no que na interface que eu defini, minha interface externa. E qual é a minha interface externa? Então eu tenho vazio, o tamanho, o push e o pop. Só. Essa é a minha interface, gente, da minha pilha. O isEmpty verifica se a pilha está vazia, o lent verifica o tamanho da minha pilha, o push envia um determinado elemento para a minha pilha e o pop, ele retorna um determinado elemento da minha pilha. Agora, voltando a uma implementação que eu fui obrigado a fazer. Né? Nessa pilha aqui, gente, eu falo, tem um tamanho 2, mas vamos dizer que eu quero inserir o terceiro elemento nessa minha pilha. Ele tem que permitir, né? Geralmente, depende também da implementação, das regras, mas a priori eu permitiria. E o que acontece? Eu não consigo, gente, redimensionar um vetor. Eu tenho um vetor de tamanho 2, eu não consigo redimensionar ele para tamanho 4, por exemplo, para tamanho 10, eu não consigo. Qual é a solução que o Java me permite? A solução que o Java me dá. A solução que o Java me dá é fazer o seguinte, olha, eu criei um método chamado resize, onde eu tenho o tamanho do meu vetor, quer dizer, eu quero dar um resize para esse tamanho, eu vou ter dar um resize tamanho, para ficar mais simples, né? Então, esse resize, o que esse comando resize faz? O que esse método resize faz? Então, ele vai pegar o tamanho que eu quero redimensionar o vetor de tamanho 2 para tamanho 10. Então, dou um resize 10. Mas o que é o resize 10? O resize 10, na verdade, ele cria um outro vetor.
um outro vetor chamado temporário de tamanho 10. Olha que algoritmo lusitano. Isso é um POG, gente. É programação orientada a gambiarra, mas é isso que tem que ser feito. Tá? Eu crio um segundo vetor do tamanho que eu desejo. Aí eu copio todos os elementos do vetor antigo, quer dizer, eu tenho o vetor, a minha pilha, o meu vetor não era pilha, né? O vetor que estava armazenando os objetos que não era pilha. Então, todos os elementos da pilha eu mando para o meu novo vetor, com o tamanho que eu acabei de criar. Depois que eu movi todos os elementos da minha pilha, então depois que eu coloquei tudo que estava em pilha no vetor temporário, eu coloquei, eu falei, agora a pilha passa a ser o tempo. E aquela pilha anterior? Aquela pilha anterior fica sem dono e deixa o GC, né, o coletor de lixo, o Garbage Collector, depois vai chegar e liberar espaço para ele. Olha, o usuário criou uma estrutura com 2 elementos, só que agora ela não está mais sendo referenciada pela linguagem. A pilha no início era um vetor de 2 elementos que eu dei o nome de pilha. Só que o pilha agora passou a ser um vetor de 10 elementos, por exemplo. E aquele vetor antigo, nesse exato momento, tem 2 vetores aí na memória. O pilha que eu estou referenciando ainda vai continuar existindo e o temp vai chegar um momento que o GC a gente fala é Garbage Collector, é o coletor de lixo. Todas as linguagens gerenciáveis, tá? Como o Java o C# o TypeScript o JavaScript também são linguagens gerenciáveis, eles têm um tipo de coletor de lixo, que fica varrendo a memória, o stack da sua aplicação, justamente a pilha da sua aplicação, para ver se não tem nada sobrando lá para ele poder jogar no lixo. Né? Por isso que a gente fala coletor de lixo. Né? Então, essa estrutura de 2 elementos aqui, ela fica sem dono e à espera de alguém da minha VM, né, da minha virtual machine, da minha máquina virtual, pegar e tirar aquilo da memória. Legal, perfeito, gente. Está aí o que o resize é. Então, eu fui obrigado a criar essa estrutura chamada resize. Eu poderia apenas falar, olha, se eu tentar inserir um elemento e já não pode, eu falar, não pode mais inserir, que minha pilha está vazia. É uma outra, isso aí é uma decisão de requisito, tá? Quando você vai definir o requisito da sua pilha, e falar, olha, minha pilha vai ter um tamanho fixo e acabou na hora que encheu, não insere mais, aí você não vai precisar fazer esse resize. O resize é quando o requisito fala, olha, minha pilha vai crescer à la vontade aí. Então vamos lá, eu criei uma pilha por padrão tamanho 2. Os isEmpty verifica se o tamanho da pilha é 0 ou não. Né? Se for 0, o isEmpty é true. Se não, o isEmpty é false. Né? O tamanho, length, ele retorna o tamanho. Porque essa aí é a API, eu tenho que fazer o mesmo. Os métodos, gente, que eu quero mostrar para vocês é que os métodos length, push, pop tem que ter o mesmo nome. Push, pop, isEmpty e length. Perceba que os métodos, a API, tem os mesmos nomes. Internamente, o pop daqui está implementado diferentemente do pop daqui. Vocês estão vendo? Ó. É o mesmo comando, pop. É o mesmo comando, pop. Mas olha o código desse pop e olha o código desse pop. Apesar do código ser diferente, tá? A interface, quer dizer, como eu vou falar com o meu objeto é o mesmo pop. Isso a gente chama, gente, de... Como é que chama? A caixa preta Esqueci a palavra que a gente fala aí na orientação objeto. Tem uma palavra para isso, para você esconder o mecanismo interno do desenvolvimento interno do código, tá? Então tá aí, vamos voltar aqui para a pilha. Então nós temos, a gente estava falando do push, então todos os 4 métodos
os 4 métodos que fazem parte da API do objeto pilha. A API é Application Program Interface, quer dizer, a interface na minha aplicação, quer dizer, o que eu posso fazer com esse meu objeto pilha, são esses. Tudo que for público é minha API, é minha interface, tá? Tudo que for público é minha interface. Então, o primeiro é o push. A push é o seguinte, o que o push faz? Eu quero enviar um objeto lá. Eu defino o objeto que eu quero inserir, né? Vou botar aqui item, inserir o item para ficar bonitinho, né? Não é valor, é item. Aí eu pergunto, o tamanho que está a minha pilha hoje já é o tamanho do meu vetor de pilha? Porque o meu vetor não é 2 aqui, olha, a minha pilha não tem tamanho 2, né? Aí ele pergunta, esse tamanho 2 já está com o mesmo tamanho dos elementos que estão lá dentro? Se for o mesmo, significa que minha pilha está cheia. Poxa. E o que acontece quando a pilha está cheia? Eu vou redimensionar a minha pilha, quer dizer, aquela minha estrutura que antes só tinha 2 elementos, para o dobro. Então, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai para 16, 16 vai para 32. Eu até falei para vocês na aula passada que o padrão de resize em pilhas é justamente o dobro, né? Você tem um 10, ele cria mais 10. Se você tem 20, ele cria mais 20. Esse é o padrão de resize para vetores, né? Quem define esse padrão, não sei, mas é um padrão que o pessoal utiliza aí. Então, o que acontece? Se for o tamanho, quer dizer, a pilha já estiver cheia, o que é que eu vou fazer? Eu vou redimensionar a pilha e depois eu vou pegar na última posição, né? Na última posição da pilha, a última posição da pilha, por exemplo, é definida pela variável tamanho. Eu vou até colocar aqui, né? Quando o tamanho é 0, gente, o vetor, né? Quando eu falo o vetor tem 2 elementos, vou botar o vetor tem 4 elementos aqui, tá? Então, quais são as posições do vetor? 0, 1, 2, 3. Mas o tamanho, né? O tamanho é igual a 4. Então, eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Quando dou um push, quando dou um push, o que vai acontecer? O meu tamanho agora, nesse exato momento, quantidade de elementos é 0, tá? Aqui, a quantidade de elementos é 0. Quando dou um push, o que vai acontecer? O tamanho do vetor ainda continua 4, mas a quantidade de elementos passa a ser 1. E é isso que eu fiz. Olha, eu aumentei a minha quantidade de elementos, de que antes era 0, foi para 1. E quando eu vou adicionar, eu tenho que adicionar onde? Eu tenho que adicionar aonde eu vou inserir aquele elemento. Eu vou inserir justamente na posição 0. E essa posição 0 é exatamente, ela já está referenciada pela variável tamanho. Então, por isso eu fiz o seguinte. Para inserir um elemento, basta inserir na posição do tamanho, porque o tamanho me dá o último elemento do vetor. Fica legal. E o mais mais? O que significa o mais mais? É que agora, é que nesse exato momento, o tamanho que antes era 0, tá? Passa a ser 1. Então, eu já adiciono isso aí. Isso me evita fazer o seguinte, eu poderia fazer isso, tamanho, e depois fazer tamanho, recebe tamanho, mais 1. Para não precisar fazer tamanho, recebe tamanho mais 1, eu posso fazer aquele famoso tamanho, recebe tamanho mais 1, posso fazer dessa maneira, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, tamanho mais mais. Agora, gente, isso aí, pessoal, poucas pessoas sabem, ou então o pessoal às vezes não toma não tem muita atenção com isso. Gente, eu não estou vendo a tela, tá?
Então, se vocês tiverem que falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fale pelo áudio, porque eu estou ouvindo vocês, eu não estou vendo o chat aqui para se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, falam pelo áudio, porque eu não estou vendo o chat nesse exato momento. O que acontece? Ele vai pegar primeiro o valor do elemento, que é zero, por exemplo, o tamanho agora está zero, né? Ele vai usar esse valor zero como parâmetro. Depois que executar esse comando, aí ele incrementa o tamanho. Então, esse tamanho mais, gente, vou até fazer isso aqui. Tamanho mais é equivalente a isso aqui, ó. Aqui. Mais um. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que pilha tamanho recebe item e tamanho recebe tamanho mais um. Mas tem algumas vezes que o cara vai fazer diferente, ele vai fazer dessa maneira. Olha que legal, gente. Em vez de ter tamanho mais, ele vai fazer mais tamanho. Ué, professor, existe diferença entre tamanho mais e mais tamanho? É que esse aqui é o pré-incremento. E esse aqui é o pós-incremento. Como o nome fala, o que significa isso aqui? Significa que primeiro eu vou aumentar o valor de tamanho. Então, primeiro vou botar tamanho, recebe tamanho mais um, para depois executar o comando. Pilha, tamanho, recebe item. Então, quando é o pré-incremento, é o primeiro incremento para depois executar o comando. No pós-incremento, eu primeiro executo o comando para depois incrementar. Entenderam a diferença entre o pré-incremento e o pós-incremento, gente? O pessoal fez com a release, não tem problema nenhum. Pode fazer com a release, tá? Não problema. É que a release também é uma estrutura pesada. Tá? O release também é uma estrutura pesada. Não é tão simples quanto o vetor puro, né? O vetor é puro, né? Vamos dizer. Mas não nenhuma dúvida em relação a o tamanho, né? Ou pré e pós-incremento. Do jeito que a gente fez, a gente utilizou o pós-incremento. Primeiro eu quero utilizar o tamanho para depois incrementar ele. Então vamos lá. Vou deixar do jeito que estava lá antes, só para mostrar. E faz o pós-incremento. Veja como o push, gente, ele ficou muito simples. Tá? O push agora ficou com apenas uma RAM. Na verdade, é uma comparação, só para verificar se não já encheu. Se tiver cheio, ele vai redimensionar. E depois ele adiciona um elemento, aquele item que eu quero adicionar, lá na última posição da pilha. Poxa, muito legal. E o pop, primeira pergunta, eu verifico se ele está vazio, né? Se tiver vazio, ele retorna vazio, né? Se ele retorna nulo, quer dizer, eu não vou conseguir retornar nada, ou então posso criar uma exceção. O certo, gente, eu coloquei nulo, mas o certo é criar uma exceção, tá? É assim que escreve exceção? Deve ser. Exception. Exceção. O certo não é retornar nulo, é tentar criar uma exceção, tá? Mas não vamos criar exceção aqui para não atrapalhar o código de vocês depois. E olha o que eu vou fazer. Eu retorno, né? Eu diminuo o tamanho, tá?
e eu retorno o último elemento da minha pilha. Então, quando eu dou um push, eu não retorno nada, eu apenas envio o objeto que eu quero retornar. Quando eu pop, eu sou obrigado a retornar o objeto. Tá aí, gente. Olha como ficou muito simples a implementação. Vou mostrar ele aqui. A minha pilha toda ficou só isso aqui agora. Esse é o código da minha pilha. Ficou bem mais simples, né? Então, imagina, no modelo anterior, do stack, tá? Olha o stack que eu fiz. O modelo anterior também tem os 4 elementos push, pop, empty e length, tem o mesmo, só que por trás tem um código do tamanho do mundo, que é um carinha chamado lista encadeada. Olha o tamanho do lista encadeada. Então, lista encadeada tem uma estrutura pesada, né, de manipulação. Agora, existe diferença? Existe. Vamos brincar agora no aplicativo. Tá? Esse aqui, gente, é o aplicativo que eu fiz na aula passada. Tá? Eu criei um breakpoint aqui e eu vou mostrar para você como é que funciona. Né? Eu vou executar aqui, vou fazer um debug. Quando eu clico aqui em debug, tá, gente? O que ele vai fazer? Ele para exatamente no ponto onde eu quero analisar. E ele mostra aqui quais são as variáveis. Então, nesse momento, ele fala, olha, o meu ventilador, ele é uma lista vazia. Tá? Onde o primeiro é nulo, o tamanho é 0 e o último é nulo. E é muito legal que você consegue visualizar aqui o que está acontecendo. Vamos para a próxima linha? O que acontece quando eu dou um push na peça suporte? Olha, o primeiro passa a ser o suporte, o último passa a ser o suporte e o tamanho passa a ser 1, porque o meu elemento agora, a minha pilha passa a ter tamanho 1, né? Perfeito. Isso aqui é utilizando o lista encadeado, olha aqui. Itens é uma lista encadeada. Itens é uma lista encadeada. Agora, vamos adicionar mais assim. E o primeiro, tá, gente? O primeiro, ele tem o próximo. Já que o primeiro, nesse caso, todo nó, ele tem um dado e tem um próximo. Porque o item, gente, ele é uma coleção de nós. Então, o nó, ele tem o dado e tem um próximo. Como eu só tenho só um elemento, o próximo é nulo. Tá? Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Desculpa. Vamos adicionar aqui. Vamos para o próximo comando. Olha o que aconteceu, gente. Eu tenho o tamanho 2. O primeiro nó é suporte. E o segundo nó é o else, porque ele já executou esses dois comandos, esse e esse. Ele já adicionou o suporte e já adicionou o else. Então, no primeiro nó, eu consigo saber os próximos elementos do primeiro. Qual o próximo elemento? O próximo elemento é a hélice. Então, o primeiro é um nó, onde tem um dado, e o dado é o tipo peça, tá? Por enquanto, peça só tem uma característica chamada suporte, só tem uma característica chamada nome. E o nó tem o próximo. O próximo leva para o próximo nó, esse nó 29 aqui. Poxa, legal. O tamanho dos 3, quer dizer, eu só tenho 2 elementos criados na memória. O tamanho, gente, olha, bem legal. Eu só tenho 2 elementos criados na memória. Tá? Vamos executar mais uma vez. Agora eu tenho 3 elementos criados na memória. Quais são os 3 elementos? O primeiro, o próximo e o próximo. Legal isso aí, né, gente? Legal. No total, 3 elementos. Eu tenho o nó 23, eu tenho o nó 29 e eu tenho o nó 38. Isso aí, esse arroba 23 é um ID interno deles, tá? Isso aí não precisa se preocupar, não.
E o último é justamente a lâmpada que eu inseri. Vamos lá para o próximo. Agora eu tenho o tamanho 4. O primeiro, o próximo é a hélice, o próximo da hélice é a lâmpada, o próximo da lâmpada é o paflon, e o próximo da paflon é o nulo. Perceba que ele cria quantos nós eu tenho. Eu tenho o nó 23, que é o suporte, eu tenho o nó 29, que é a hélice, eu tenho o nó 38, que é a lâmpada, e eu tenho o nó 43, que é o paflon. Essa aí é a estrutura. Isso tudo a gente fez na aula passada. A gente apenas não mostrou para vocês o passo a passo aqui. Isso é muito legal, muito importante a gente saber. Aí ele mostra, né, dizendo, ó, o ventilador tem 4 peças. Agora, o que vai acontecer, gente? Eu vou dar um pop, quer dizer, eu vou retirar o último elemento que eu inseri. Se o último elemento foi o paflon, eu vou retirar o paflon. Então, na hora que eu excluir, o tamanho passa a ser 3 e o paflon some. Quer dizer, o próximo do lâmpada, né, é nulo. O próximo do lâmpada é nulo. Vamos dar um outro pop? Quando der um pop, agora eu vou tirar a lâmpada. Só sobrou o suporte à hélice. O próximo da hélice é nulo. Porque eu já acabei. Olha, ele cria e destrói dinamicamente. A gente fala, por isso que a gente chama de uma lista dinâmica. Ele cria e destrói dinamicamente. Vamos dar um outro pop? Só sobrou peça. Vamos dar um outro pop? Só sobrou. Agora não tem nada, a lista ficou vazia, do mesmo jeito que a gente tinha feito lá, a lista ficou vazia. E pronto, nossa execução. Alguém está falando alguma coisa aí? Assim. Perfeito, tá, gente? Só que agora nós vamos utilizar, ao invés do stack, que foi a aula que a gente fez ontem, a gente vai utilizar o pilha, que foi essa pequena classe, muito simples, que trabalha diretamente com o vetor, que é bem mais fácil, né? Bem mais rápido também, bem mais performático. Né? Por isso que eu falei na aula de amanhã, de quarta-feira, os sistemas operacionais adoram vetores, adoram pilhas, adoram filas, porque são estruturas simples, rápidas, eficientes. Né? Vamos fazer o seguinte, ao invés de utilizar stack, vamos usar pilha. Eu vou tirar aqui para pilha. Só. Gente, eu mudei um tipo para o outro. Antes era stack, agora passou a pilha. Eu não precisei, gente, mudar nada do resto do meu código. Por que eu não precisei mudar o resto do código? Alguém pode me responder aí? Eu acabei de mudar uma estrutura, tá? Eu acabei de mudar uma estrutura. E nessa estrutura que eu acabei de mudar, eu só troquei. Antes era stack e eu coloquei agora para usar pilha. E funcionou. Por que funcionou? Se eu mudei os tipos, antes era stack, agora é pilha. Eu não precisei mudar meu código continua funcionando pelo jeito. Os métodos são os mesmos. Perfeito, Robson. A API, a interface, é a mesma. Né? Não só os métodos, mas todos os recursos daquela classe, tudo que você quer mostrar, a interface daquela classe é a mesma. A gente vai ter, na disciplina orientação de objetos, vocês vão ter uma disciplina chamada orientação de objetos específica, aí vocês vão ver um outro conceito chamado interface, né? Vocês vão ver conceito de classes abstratas, tem outros conceitos bem mais interessantes de orientação a objeto aí, que vai ficar mais claro para vocês.
Mas é isso, Robson. Os métodos são os mesmos. Perfeito. Você matou a pau aí o negócio. Vou executar agora, sem parar nem nada. Apple lâmpada L de suporte. Então, eu inseri, olha o que aconteceu, gente. Eu inseri o suporte, a hélice, a lâmpada do Paflon. Aí, como é que eu te retirei? Eu te retirei primeiro o Paflon, depois a lâmpada, depois o hélice, depois o suporte. Porque eu retiro e mando escrever para exatamente o que eu queria mostrar para vocês que está sendo escrito, tá? E isso funciona porque os métodos de stack, que se chama push, pop, isent, lent, é o mesmo do pilha. Push, pop, isent, lent. Mas, professor, e esse resize? Esse resize não faz parte da interface, porque é o método privado, né? Só quem faz parte da interface são os métodos públicos. Legal. Agora, vamos ver como funciona. Acho que o legal é ver como é que funciona aqui. Essa minha pilha eu vou colocar com tamanho 2. Ó, pessoal. Vamos. Tem alguém falando aí, gente. Então vamos lá. Eu estou criando a pilha agora. E eu vou executar, vou parar exato. Esse aqui não precisa, vou até apagar esse carinha aqui, não precisa desse cara. Só já que a gente está indo passo a passo, a gente não precisa desse cara não. Só para deixar mais simples para vocês poderem ver. Então o ventilador agora é uma pilha de vetores, aquele que eu falei que é o ideal. Agora vamos parar exatamente aqui, ó. Vamos dar um debug. Olha que legal, gente. A pilha é um objeto com 2 elementos. Olha aqui a pilha. 0 e 1. O que tem na posição 0? Ele já... na lista encadeada, ele não criou todos. Ele deixa tudo, não tem nada criado. Por isso que a gente chama lista dinâmica. Ele cria de acordo com a necessidade. Vou dar um stop aqui, eu vou voltar aqui a pilha, vamos dizer que eu precise criar 20 elementos. Vamos lá, é 20. Vamos criar agora aqui, executar, dar um debug. A pilha, ele já criou todos os 20 elementos, do 0 até o 19. Vocês estão vendo aí, ó? Mesmo estando vazio, olha, ele criou tudo na memória. Ele já reservou na memória as 20 posições, que vai da posição 0 até a posição 19. São 20 elementos. O tamanho é 20, mas a última posição é 19, tá? É só para fazer, porque todos os vetores no linguagem C-like, a base é 0, né? Em Delphi, o Antônio que trabalha com Delphi aí, o Delphi é interessante, ele começa com 1 os vetores, né? Voltando aqui. Então ele já cria, não tem nenhum adicionado, mas ele já criou todos. Está todo, ó, a posição 0 é 1, 2, todos estão nulos. Todos estão nulos. Mas eu não quero mostrar isso, eu quero mostrar... Não vamos mostrar dessa maneira mesmo. Aí o que vai acontecer, gente? Na hora que eu executar esse adicionar suporte, olha o que ele vai fazer. Ele acabou de adicionar na posição 0, que é na última posição. Hélice, ele adicionou na posição 1, que era a última posição. Adicionou na posição 2 e adicionou na posição 3 e vai adicionando. E vai adicionando, né? Agora, pessoal, perfeito isso aí, gente. Prestem muita atenção. Isso é questão de prova. O que vai acontecer aqui agora? Qual é o tamanho
Vamos lá, você tem que ter em mente que eu tenho dois carinhas aqui. O tamanho do meu vetor, o lente do meu vetor, qual é o tamanho do meu vetor? Não é 20? Tá? Esse aqui, 20, é o tamanho do meu vetor. É o tamanho do vetor desse objeto aqui, ó, pilha. Ele foi criado com 20 elementos. Agora tem o tamanho da minha pilha. Quer dizer, minha pilha só tem 4 elementos. São duas coisas distintas. O tamanho do vetor, o tamanho da estrutura que vai estar armazenando meus elementos da pilha e o tamanho da pilha. Em vetores são distintos, porque o tamanho, eu já crio um vetor do tamanho que eu acho que vai precisar, 20, mas o tamanho, quer dizer, o tamanho do vetor ele já reserva tudo, mas o tamanho da pilha vai crescendo de acordo com o que eu vou inserindo os elementos. Isso acho que ficou claro aí para vocês, né? Em contrapartida, quando eu estava utilizando a lista encadeada, o tamanho de elementos criados na memória é o mesmo tamanho da minha pilha. Ele vai criando de acordo com a minha necessidade. Como falei, é uma estrutura dinâmica. Agora vamos lá. A priori, se eu vou dar um pop, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que retirar o Paflow, não é? Não é isso que vai ter que fazer? Vamos ver o pessoal respondendo aqui. Se eu der um pop aí, o que vai acontecer com o meu vetor? Ele vai tirar o Paflon. Não vai retirar o Paflon? Sim, olha a Thaís, é perfeito. Tem que sair o último. Olha o que vai acontecer depois que eu dou um pop. Ué, executou o pop, mas o elemento está aqui. Ele não saiu. Alguém pode me explicar? O código está errado, gente? Alguém pode? Vamos discutir aí. O código está errado? É, exatamente, Thaís. O que aconteceu é que no código eu não preciso, tá, zerar isso aqui. Realmente eu não preciso. O que importa é que meu último elemento agora passa a ser o tamanho 3. Meu último elemento passa a ser o 2. Se o tamanho é 3, o último elemento é 2. Então eu só preciso marcar qual é o meu último elemento, que é baseado no tamanho. Dado o meu tamanho, se o tamanho é 3, o meu último elemento é 2. Se o tamanho é 2, o meu último elemento é 1. Se o tamanho é 1, o meu último elemento é 0. Tá? Aí o que está acontecendo aí agora? Ele não apagou, ele está lá. Realmente, se eu quiser de alguma maneira acessar esse vetor e buscar, está lá no memória o Paflon. Está na memória. Só que pela estrutura da pilha, ele acabou se perdendo. Vamos executar aqui novamente. Ele excluiu lâmpada, acabou de excluir lâmpada, olha, Paflon, lâmpada. Acabou de excluir a hélice. Olha o tamanho que está agora, só tem um agora. Só tem um suporte. E eu acabei de excluir o suporte. Aí, professor, mas por que você não zerou? Não precisa, gente. Deixa que isso aí, o GC, quando vê que ninguém está utilizando, você vai jogar fora. O vetor já foi todo reservado. Né? Então, não precisa. Né? O que vai acontecer, vamos executar aqui, se eu quiser aqui adicionar um outro cara, depois que resolver tudo, está todo cheio. Agora tirar um novo, nova peça. Substitui tudo. Então vamos lá. Vamos executar isso aqui novamente. Olha o meu vetor aqui.
peça, suporte, hélice, aí agora lâmpada, agora Paflon, e agora começa a retirar. Mas ele não retira, ele só muda, gente, ele só muda o tamanho. Na hora que retira o tamanho, passa a ser 3, o tamanho passa a ser 2, o tamanho passa a ser 1 e o tamanho passa a ser 0. Mas os elementos estão aqui, só mudou mesmo o tamanho. Eu não precisei excluir. Mas olha o que vai acontecer quando inserir uma nova peça. Quando eu inserir aqui, o que vai acontecer? Ele vai inserir em qual posição? Na posição 0, né, gente? Na posição 0. Ninguém perguntou, então. Vocês podem falar, tá? Eu aceito, eu deixo. Vamos interagir. Vamos imaginar que nós estamos aqui presencialmente, né? Nas reuniões que eu tenho com a empresa aí, gente, tem 30 pessoas falando, 20 pessoas falando ao mesmo tempo. É bem legal. Até parece que a gente está todo mundo na mesma sala. Mas tá. Olha o que vai acontecer quando der um push. Ele não vai ignorar que existe suporte. Na hora que ele der push, ele vai colocar uma nova peça. É que realmente, para ele não tinha nada. Ele só vai substituir. Se eu der um pop, ele vai substituir nova peça. É assim que funciona. Eu não preciso, tá, zerar. Se você... Aí, mas professor, por que eu não zero? Por que eu não deixo zerado? Vamos dar um exemplo aqui. Pop. Var object item recebe object, então acabei de retirar o elemento, eu vou retornar esse item, tá? Será que se eu zerar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Pilha. Tamanho. SL. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Adicionei. Agora vamos dar o pop. Nulo. Olha que ele transformou nulo. Agora ele, além de diminuir, ele tirou nulo. Aí, professor, por que você não fez isso antes, não deixou nulo aqui? Primeiro, porque para o algoritmo é indiferente. Segundo, não sei se vocês perceberam, eu tive que fazer um código a mais. Isso aí é custoso. Eu não falei para vocês que a gente tem que deixar o nosso algoritmo mais eficiente possível. Eu acabei colocando duas linhas de atribuição. Atribuição é um processo custoso, né? A mais dentro do POP do e para mim não vai influenciar em nada. Não vai influenciar em nada. Para o algoritmo, não vai aumentar, muito pelo contrário, vai diminuir a performance, né? Por isso que o pessoal por isso que o algoritmo padrão, eles não precisam se preocupar em deixar nulo novamente. Deixa lá, uma próxima vez que eu for precisar inserir, alguém vai lá e insere.
E se você ver todas as implementações de pilhas, todas as implementações de filas, por exemplo, no sistema operacional, eles não se preocupam em desalocar. Eles apenas têm uma referência, né, mostrando aonde você vai retirar, onde você vai colocar, só isso. Vou voltar aqui. Então, não vou retirar. Agora, só para finalizar, tá, gente? Só para finalizar aqui, eu queria mostrar com vocês o que acontece quando eu defino o tamanho 3. Vou botar 3 aqui. O que acontece quando defino uma pilha de tamanho 3 e eu vou adicionar 4 elementos? Então, vamos lá, rodando. Opa, só tenho 3 posições agora. Vamos adicionar hélice? Bora. Acabou de hélice, o suporte, quer dizer, né? Vamos adicionar hélice e vamos adicionar a lâmpada. Então, na hora que eu for adicionar, não tem mais espaço no meu vetor. Não tem mais espaço. Se não tem mais espaço, olha qual foi a estratégia que eu utilizei. Se não tem mais espaço, se o tamanho, olha aqui, qual o tamanho? Não é 3? Né? Se o tamanho for exatamente o mesmo tamanho da minha pilha, qual o tamanho da minha pilha? 3 também. Quer dizer, se o tamanho dos elementos da minha pilha for o mesmo tamanho do meu vetor, então significa que a minha pilha está cheia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou redimensionar, vou dar um resize para o dobro do tamanho. Aí então ele vai executar esse resize. Vamos lá para o próximo. Não precisava vir aqui, mas está. Vamos lá. Executar, 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 executar. Deu algum erro aqui. Qual foi o erro? Vamos ver aqui qual foi o erro que está dando aqui. Trinta e oito. Como é menos 1? 6,85. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Ele criou um temp, que são 6 elementos. Aí ele vai do 0, temp I, recebe pilha I. Temp 2, recebe pilha 2. Três, tamanho é. Ah, desculpa, gente. É que eu modifiquei, antes de vir para cá, eu modifiquei para tamanho. Não é esse tamanho, tá? Stop. Não é esse tamanho. Pilha, ponto, lente.
Então, a gente vai até o tamanho da pilha, porque não existe pilha 6. Gente, não sei se vocês perceberam, tá? Tem uma hora que a gente não sabe o que acontece no nosso código. Quando a gente não sabe o que acontece no nosso código, a gente tem duas maneiras de verificar o que está errado. Primeiro erro, primeira parte é verificar aonde está o erro. Aqui falou que o erro foi na linha 38, olha. Foi na linha Java, resize na linha 38, e depois, aí tem a pilha, né, de erro. Gerou a linha 38, por sua vez, me deu problema no push, que é o Java linha 25, e por sua vez, me deu problema no main, que é no arquivo appjava.10. Então ele tem a pilha, tá, de exceções. Quer dizer, por causa do resize, que está no arquivo pilha.java na linha 38, ele deu problema no push, né, que está no arquivo pilha.java na linha 25, que deu problema no main, que está no arquivo app.java na linha 10. Isso é uma maneira. Aí eu olhei aqui no 38 e não achei nada de errado. Poxa, eu simplesmente deu erro no 38, quer dizer, deu erro out of index, mas por quê? O que estava dando erro? Aí eu fui passo a passo. E na hora de. Aí eu verifiquei que em um determinado momento eu tentei acessar a pilha, só tinha três elementos. Eu tentei acessar a posição 4 da pilha. Se eu tento acessar a posição 4 da pilha, ela não tem posição 4, porque a pilha tem um tamanho máximo. Por isso que o meu for, ele tem que fazer um for baseado no tamanho da pilha, que é menor. Só por causa disso. Agora, eu não vou mais precisar fazer isso. Agora é só executar. Vamos executar passo a passo. Peça, hélice, lâmpada. E olha o que vai acontecer quando der um novo push. Quando der um novo push, o que era 2 passa a ser 6. Ele duplicou o tamanho da pilha, né? 0, 1, 2, né? Estava só o 0, 1, 2, agora aumentou mais 3, 3, 4, 5. Ele duplicou e adicionou mais um elemento. E ainda sobrou 2. E se por algum momento eu for adicionando, de tamanho 6, ele vai para 12 e assim por diante. Tá? Vou dando pop, 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 pop. Aí eu vou dando push, push. Pessoal, eu sinceramente, tá? Essa aqui é uma das aulas mais importantes, quer dizer, tanto as últimas, esse semestre, né, esse blocos aqui, é um dos blocos mais importantes que tem, estrutura de dados, como funciona essa memória, como funciona o vetor, como funciona a alocação dinâmica, o que é generics, o que é uma base de orientação objeto, o que é interface de um objeto. Isso aí são conceitos que vocês têm que ter, isso aí obrigatoriamente vocês têm que ter. Tá? É muito importante esses conceitos para vocês. Muito importante mesmo. Dúvida, gente? Vamos aqui interromper o compartilhamento. Pessoal, como é que está aí a dúvida? Tudo ok? Então, gente, eu finalizo. Tranquilo, professor, o Arthur aí. Então, a gente... Opa, Gabriel, pode falar. Então, a questão de pilha a gente fechou. A gente vai agora para a matéria da nossa aula. Eu só vou me levantar um pouquinho aqui, que eu vou beber uma água e falar muito. A gente fica sem... Só dá um minutinho de intervalo aí, gente. Um minutinho. Deixa eu falar. Será o vetor. Deixa eu explicar para vocês, tá? Era um tempo, havia uma época que nós tínhamos problemas de memória.
né? Então, cada byte contava. Cada byte contava. Então, a gente tinha que realmente alocar, desalocar, ter toda essa preocupação. A alocação dinâmica era uma coisa que era feito. Só que essa alocação dinâmica, ela custa muito, em termos de processamento. A alocação dinâmica, ela custa muito em termos de processamento. E, com o tempo, percebeu, não, o que eu estou precisando mesmo é de performance. Então, a questão de zerar o vetor, de colocar nulo ou não, não é porque o algoritmo está... É questão de quanto mais rápido for minha pilha, melhor para mim. Quanto menos código for minha pilha, melhor para mim. Se eu puder, inclusive, vou fazer aqui uma janela, deixa eu ver. Se eu puder, inclusive, está aqui minha pilha, olha, gente. Não sei se vocês estão percebendo, mas, por exemplo, eu tenho esse tamanho. Tá? Eu tenho esse probleminha aqui, ele verifica justamente para não ter erro. Um if, gente, um if dentro do processador, ele tem um custo absurdo. Na minha aula de sistemas operacionais, eu mostrei um pequeno código de escalonador. Eles não têm if lá, ele manda. O custo de um if de um processador são vários ciclos de processador. O custo de uma alocação também são vários ciclos de processador. Então, quanto você pensa em fazer uma coisa o mais rápido possível, questões de microsegundos, não é nem microsegundos, né? Quanto mais enxuto o seu código, melhor. Você quer fazer uma coisa muito rápida, né? Então você começa a se preocupar com a performance aí, não mais com a memória. E no caso de vetor, gente, você não precisa se preocupar com a memória por um único motivo, porque toda a memória já foi alocada. Ela já está lá, já está disponível para você usando ou não. Então você não precisa zerar. Respondi aí, o Gabriel? Perfeito. Só vou beber uma aguinha aqui e já volto. Mas é isso, gente. É questão de performance. Hoje, no nosso contexto atual, o problema não é mais questão de memória. A gente está falando em memória de... Hoje o computador tem 16 GB de memória, coisa pra caramba. Servidores têm memória de 384 GB, como tem servidor lá no MP com 384 GB de memória, um único computador. Aí você coloca dentro de um Blade, que você tem outros 16 computadores, cada um com 300 GB de memória, isso aí é fichinha, né? Memória RAM, sem falar memória de disco. Mas como a gente está falando de sistema e processo, né? Perceba que quando a gente fala nesses algoritmos, a gente está falando tudo de alocação de memória em memória RAM. Nada disso que a gente está fazendo até agora é armazenamento em disco. Tudo isso é RAM, tá? É RAM e no stack da aplicação, na pilha da aplicação. Ok? Então vamos lá. Nossa aula de hoje. PowerPoint. Yes. Pessoal, se você entendeu pilhas, filas vai ser coisinha de criança, né? O conceito, quase a estrutura é basicamente a mesma,
com algumas diferenciazinhas, tá? Então, fila é também um tipo abstrato de dado. Ele consiste em uma coleção de objetos e elementos munidos de duas operações básicas. Inserir, só que pilha em inglês chama kiwi. Não, kiwi, não. A fruta. Então, o inserir é em kiwi. E o remover é o de kiwi. Tá? Lá na pilha é push e pop, não é? Isso. Aqui na fila é em kiwi e de kiwi. E por quê? Qual a diferença entre uma pilha? Eu tinha mostrado para vocês, aqui está a pilha. Né? Vou começar a colocar minha pilha de livros. Pilha, pilha, pilha. O resumo é, o último elemento que eu coloquei na minha pilha, que foi esse caderno, essa agenda, na hora de eu for desfazer minha pilha, né, eu vou começar a tirar sempre por cima. Então, o último que entrou é o primeiro a sair. No caso da fila é diferente. Está aqui minha fila. Eu vou começar, ó. A minha fila. Livro. Está aqui. Eu começo minha agenda. Depois eu colego esse livro vermelho. E depois o livro azul. Aqui é os livros que hoje eu estou sendo professor em tempo integral praticamente, né? Antes de aula para você, está dando aula para o meu filho aqui. Quer dizer, minha esposa também, né? A minha esposa que está fazendo. Não, vamos dar um mérito para a esposa, não foi bem eu, não. Mas a gente estava aqui ajudando. Nessas horas, as mulheres são imbatíveis, só para liberar. Não, faz você, que você é melhor. Né? Mas é assim mesmo. Quem tem filho aí, né, gente? Vocês estão estudando com o filho de vocês, tem que fazer. Essa parte agora é importantíssimo, tá, gente? Você fazer essa... O filho fica em casa, você tem que... Assim como você está tendo o pessoal que está trabalhando fora, você tem um horário para trabalhar, a criança também tem um horário para estudar. Então você tem que pegar um tempinho ali, pegar as tarefas, quando o pessoal está mandando tarefa lá no colégio, a gente pega no interior, faz tudo certinho ali, ó. Deixa as crianças estudando durante o dia, bota por causa de atividade para eles poderem ler, assistir tudo. E tem uma hora que tem que o pai e a mãe estar do lado para ver se as coisas estão certas ou não dando, senão desanda. Isso a gente faz com criança, agora com vocês não precisa, né? Mas a fila é justamente isso. Quando você imagina que é uma fila de banco, eu quero acessar o meu caixa lá, pegar meu seguro-desemprego, que é o meu R$600 lá do governo, quero pegar meus R$600. Então fui primeiro a entrar na fila. Aí logo depois veio o livro vermelho e logo depois veio o livro azul. Aí o caixa ali, como o caixa que está bem aqui, né? Fala, olha, vem o próximo. Quem vai ser o primeiro a ser chamado? O primeiro que entrou na fila. O próximo, depois o segundo que entrou na fila. E o próximo, o terceiro que entrou na fila. Então a ordem, ele é diferente. A ordem aqui é justamente, ó, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E, professor, depende, se a fila for prioritária, vai primeiro os idosos. Pô, isso também me quebra, né? Mas na fila de idosos, aí você tem duas filas. A fila dos normais, dos não idosos. Aí são duas filas distintas, mas na fila dos idosos também tem o first in, first out. A sequência. Toda fila tem uma sequência. Mas tá. Aí qual é a API da pilha? Aí você tem o enQuery, que eu já falei, inserir um elemento na pila, o dQuery. Opa. Paz, me mata aqui. Olha o cheiro da cozinha lá embaixo. Marcadorzinho. Não, é que estão fazendo uma jantar aqui e o cheiro bate aqui no meu nariz. Isso quebra, gente. Não Desconcentra aí. Desconcentra. E eu vou falar para vocês que é um bife acebolado que está sendo feito lá embaixo. Ó, que eu estou sentindo exatamente com aquele macarrãozinho óleo e óleo perfeito para a noite, para fazer aquela... Vamos me concentrar aqui. Então, enQuery
A gente insere, o DQI a gente tira, aí tem o pique. O pique é um conceito, né, que tem justamente na fila. Você busca o primeiro elemento, mas você acaba não retirando. Ó, pique é quem é o primeiro, o próximo da fila, né? Aí ele vai lá, o próximo é o fulano de tal, mas fica aí. E sempre verifica se está vazio, ou sai seu lente que retorna o tamanho da fila. Qual o tamanho da minha fila? Aí, na literatura eu vi size, mas como a gente está utilizando lente, vamos utilizar o lente aqui no nosso caso. Então, essa é a PI da pilha. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou pegar... Vamos fechar isso aqui. Esse é o meu código anterior. Eu vou criar um Visual... Ah, vocês não estão vendo, né? Tem que estar ali. O Cristo está dando. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Minha tela, vou pegar minha tela inteira. Tá? Então vamos lá. Vou abrir meu Visual Studio Code. E vou criar um novo projeto. F1. Esse novo projeto, vou colocar num diretório qualquer. Demora um pouquinho. Agora sim. Na nossa aula, aqui é uma aula, nova pasta, aula 6.1. Eu já fiz isso aqui, né? Então, vou selecionar aqui a minha aula 6.1 e no meu projeto. Meu projeto agora vai ser fila. Fechar aqui, está aqui meu projeto fila. Só um detalhezinho. Qual a estrutura que eu vou utilizar para fazer a fila? Eu vou fazer que nem na aula anterior. Vou utilizar aquela estrutura que nós já utilizamos, nós já criamos, que é lista encadeada. Como nada se cria, tudo se copia, então eu vou copiar aquelas estruturas que eu já criei, porque quando eu crio um novo projeto, ele só cria isso, né? Um aplicativo com Hello Java. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar lá na minha aula 5, onde eu coloquei e defini a pilha, lá no código source, e dentro do diretório app, eu preciso do nó, eu preciso da lista encadeada e eu preciso, por exemplo, de uma peça, tá? São os três classes que eu preciso para trabalhar no meu novo projeto. Na verdade, só preciso do nó e da lista encadeada, né? O nó é que o define, né? O que é o nó é algo que tem um dado e o próximo elemento, e lista encadeada é uma coleção de nós. Então, eu vou copiar e vou colocar lá na minha aula 6.1, dentro de fila, dentro de source, dentro de app, e colar. Tá aí. Por que isso? Agora eu tenho essas estruturas que lista encadeada, nó e peça. Então, se eu quiser, eu consigo criar aqui o que é nó, recebe new nó. Aí, como eu falo, o nó é genérico, o nó de peça, recebe o new nó de peça. Agora eu falo, ó, nó ponto dado, set dado, pode ser o new peça. Nome. Aqui não pode, né? Eu estou confundindo com peça,
recebe 1000 peças. Peça.set nome, colocar alicate. Aí, nó. Então, agora, isso aqui foi tudo para criar um nó. Só para mostrar para vocês, tá, gente? Que quando você copia os dados lá, não criei uma biblioteca, mas quando eu copio os dados, aí, quando eu crio uma peça, eu sou obrigado a colocar o nome do cat. Então, eu quando crio um nó, eu tenho um set dado, onde eu passo a peça como parâmetro. Não, não precisa de nada não. Eu sou obrigado a definir no próprio construtor. É bom você dar uma olhada na interface do objeto, você não ficar adivinhando. Né? Mas tá aí. O que eu quis mostrar para vocês agora é que quando eu copiei o lista encadeada, o nó e o peça, eu já consigo, o computador já consegue entender o que é uma peça. Peça é algo que tem nome e já entende o que é nó. Nó é algo que armazena um dado, no caso a peça, e que tem um próximo. Então, eu posso colocar nó.set próximo, aí eu vou definir quem é o próximo elemento do nó. Isso está tudo já definido no o que é o nó. Com essa estrutura, eu vou conseguir agora, então não esquece que eu tenho nó, esquece que eu tenho lista encadeada. Né? Então, baseado no meu app, que eu acabei de criar, baseado nos 3 arquivos que eu trouxe no meu projeto anterior, só para a gente não precisar refazer. Lista encadeada, nó e peça, eu poderia criar um outro tipo de objeto, professor, disciplina, como eu falei, como a gente comentou na aula passada, o objeto é o de menos, porque a lista encadeada, ele aceita qualquer tipo, a lista encadeada é um tipo genérico. Agora, eu vou estar criando uma pilha. Não, uma fila, desculpa. Ponto Java. Package app, acabei de public class fila. Agora, gente, a minha fila tem um construtor, toda classe tem um construtor, e qual é a interface que a gente precisa definir para a fila? Está lá, gente. O enqueue, void enqueue, onde eu preciso passar como parâmetro algum dado. De que tipo? Não sei. Não sei qual é o tipo de dado. Um tipo qualquer, eu preciso inserir um tipo nessa minha fila. Só que esse tipo, eu quero que seja genérico, eu quero passar na hora do construtor. Então vamos lá, fila tipo. Tá? Então eu estou aí
criando uma fila, né? É a interface do QI. Agora, eu tenho que criar a interface, eu tenho que retornar o tipo, que é o DQI. Por enquanto, vou dar um return null, que ele não está retornando nada. Vou ter que definir o pique. Ele é muito parecido com o DQI. Qual a diferença entre o DQI e o pique? O DQI, ele retira o elemento da fila e o pique apenas informa qual é o próximo elemento a ser retirado. Eu tenho que definir aqui o isEmpty, verifica se a fila é vazia ou não. Por enquanto, vamos retornar falso. Porque, gente, só para lembrar, toda vez que eu defino um método que tem que retornar um determinado valor, eu sou obrigado a dar o return, senão vai ficar aquelas mensagenzinhas, né? E o outro retornar o tamanho. Tamanho é inteiro, int, botar size, pela literatura eles colocaram size, mas pode ser length também, tá? Return 0. Gente, não sei se vocês perceberam aí, tá? Mas é isso que eu preciso desenvolver. A fila é algo, tá? Essa fila é algo que tem o método enQI, inserir o elemento da fila, DQI, excluir o elemento da fila, pick, isEmpty e size. Agora, em qual estrutura de dados eu vou poder inserir essa fila? Eu poderia fazer aquela estrutura, né? Private object fila. Aí eu teria que fazer a mesma estrutura, né? Quando fala uma fila, então a fila recebe new object de 10 elementos. E eu preciso também falar o tamanho. Private int tamanho. Quando uma fila é criada, quando a estrutura é criada, o tamanho dela natural é eu poderia começar aí. Aí eu inserir, desinserir, eu poderia fazer isso. Inclusive, se eu fizesse dessa maneira, eu não precisaria da classe lista encadeada, nó e nem peça. Simplesmente não precisaria, tá, gente? Eu não precisaria importar essas classes. Mas, novamente, como o meu objetivo é utilizar a lista encadeada, então a gente não vai fazer isso. Em vez de ser um object fila, a gente vai falar que a fila ela é uma lista encadeada do tipo. E a fila, quando vai ser uma lista encadeada de um determinado tamanho. Não preciso definir o tamanho, porque o tamanho já é um elemento que tem na própria é um elemento que já está na própria estrutura lista encadeada. Aí vamos lá, o que é o enQI? Enqui é pegar a minha fila, ponto, adicionar um item. Olha que besta, gente. Simplesinho, né? Agora o DQI. DQI eu vou ter que fazer o seguinte. Tipo, armazenar esse item, receber da minha fila
o get, a posição. O dqi, gente, ele sempre vai pegar da posição 0, que é a minha primeira posição. Sempre vai fazer, né? Só que para ele pegar da posição 0, eu posso fazer verificar se existe aquela posição 0, inclusive tem aquele fila.existe. Não, existe é interno. Mas vamos lá. Se a fila.get tamanho for igual a 0, quer dizer, se minha fila for igual a 0, quer dizer que ela é vazia. Se ela for vazia, o que vai acontecer? Return null. Não vou conseguir retornar nada, tá? Mas em vez de eu botar fila.getMan igual a 0, eu posso fazer o seguinte: o isEmpty, eu vou precisar dele, é justamente isso. Se a fila do tamanho, ele vai retornar essa variável. Se a fila getTamanho for igual a 0, se isso aqui for verdadeiro, significa que isEmpty é verdadeiro. Então, ele vai retornar a veracidade dessa expressão. Então, se eu já fiz o isEmpty, legal. Mas só que o fila.getTamanho é exatamente um carinha chamado fila.size. Get tamanho. A gente acabou usando. Então, olha o que é o isEmpty. O isEmpty é a verificar se o tamanho é igual a 0. Se for verdadeiro, então é vazio. Se não, ele não está vazio. E o size é só pegar exatamente o tamanho da minha fila. Porque do jeito que a gente fez aqui, a nossa fila é uma lista encadeada, quer dizer, é alocação dinâmica. Se é alocação dinâmica, o tamanho da minha fila é exatamente o mesmo tamanho da minha lista encadeada. Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Se isEmpty retorna nulo. Se não, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um item, pegar o dado da minha fila. Como a fila sempre vai ter que sair, a fila, gente, o primeiro a sair sempre vai ser o elemento 0, sempre vai ser o primeiro elemento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu armazeno nesse meu item, porque eu preciso retornar ele. Agora, depois que eu retornei ele, eu posso fazer o seguinte. Fila.excluir a posição 0. Então, o que o dqi faz? Primeiro, verifique se a lista for vazia. Se for vazia, eu não posso tirar da fila. O certo é criar erro, criar exceção. Na verdade, já cria uma exceção, se você usar exceção. Fila.excluir 0. Eu excluo o elemento da fila, pego o primeiro elemento da fila, excluo o primeiro elemento da fila e retorno o item. O pick, gente, vai ser exatamente a mesma coisa. Não tira nem coloca. Vai ser a mesma coisa. A única diferença é que eu não vou excluir. Na verdade, eu nem preciso disso aqui. O pick é fila.getDado 0. Gente, minha fila está pronta. Viu que foi fácil? Né? Quando eu utilizo alguma estrutura é que a minha lista encadeada, gente, a gente fez todas as funções possíveis e imagináveis.
Na verdade, se a gente fosse a lista encadeada, a gente deixou ela tão flexível que a gente consegue usar na fila, consegue usar na pilha, consegue usar em vários outros tipos de estrutura, fila, nossa, um bocado de coisa que a gente pode utilizar aí, né? Então, essa estrutura lista encadeada me armazenou tanto a pilha como está armazenando também a minha fila. E eu fiz aqui os comandos, né? O construtor onde inicializa a minha lista, o inQi onde aciona um elemento da minha fila, o dQi onde eu excluo um elemento da minha fila, mas antes de excluir, eu tenho que pegar aquele elemento porque eu tenho que retornar aquele elemento. O pick, eu só busco o primeiro elemento da fila e retorno ele. O boolean, o exempt, ele é um verdadeiro ou falso, quer dizer, ele vai verificar se o tamanho é igual a zero, se for igual a zero, ele retorna verdadeiro. E o size, ele retorna exatamente o tamanho da fila. O algoritmo, gente, ele é muito simples, né? Quando você parte do pressuposto que você tem que implementar essa interface da pilha, ou essa API da pilha, interface, né, da pilha. Pessoal, tem gente que fala interface, tem gente que fala de API da pilha. É só você usar lógica. A tua lista encadeada a gente dá vários comandos: adicionar, excluir, get dado. Nossa, perfeito, né? Não te deu problema nenhum. Agora eu vou fazer uma coisa bem legal, gente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a nossa aula 5, Open with Code. Não é essa aqui. Open with Code. Não tem o app Java? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse código do app Java, tá? E colocar aqui. Só que em vez de ser pilha, vou dar um nome de fila. Só que na fila não tem push, tem enqueue. Será que faltou alguma coisa aqui? Ah, tá. É que agora eu coloquei genérico, né? Lá não é. E não é mais simples eu botar aqui minha fila, né? Renomear. Em vez de QI, TQI. Por que eu fiz esses dois? Olha o que vai acontecer quando der um system out no DQI e eu der um system out no POP, tá? Vamos aqui rodar minha aplicação. Então, eu adicionei o suporte, a hélice, a lâmpada e o paflon, não foi? Qual foi o último elemento que eu adicionei? Foi o paflon. Então, qual é a saída? Qual a ordem de saída? Primeiro eu tiro o paflon, pop paflon, pop lâmpada, pop hélice e pop suporte. Agora, vamos dar uma olhada no fila.
Vamos executar ela. Eu inseri o suporte primeiro, a hélice segundo, a lâmpada terceiro e Paflon em quarto. Quando deu um DQI, qual foi o primeiro elemento a ser inserido? Suporte. Depois a hélice, depois a lâmpada e, por fim, o Paflon. Olha a diferença de um para outro. Aqui a ordem, né, é do o último a entrar, que é o Paflon, foi o primeiro a sair. Aqui, o primeiro a entrar foi o primeiro a sair. Essa é a diferença entre uma pilha, um stack, de uma fila. Kiwi. Comer um kiwi. Ok, gente? Viu como a implementação foi bem facilzinho, bem sossegado? Não tem segredo? Deixa eu ver. Pessoal, dúvidas? Valeu, Gabriel. Tranquilo. Se está tranquilo, olha a atividade. Tranquilo até a atividade, depois a gente vai ver. Exatamente. Então, por isso eu falei que vou sair, não é que sair, eu vou estar aqui, né? Eu vou apenas desligar o microfone e a câmera, que eu não quero que vocês vejam eu comendo. Brincadeira, mas eu vou estar aqui tirando as dúvidas de vocês para duas coisas. Primeiro, como falei no início da aula, para vocês terminarem a atividade na aula passada, que é fazer a pilha de disciplinas, né? Então, vocês vão ter que definir o que é uma disciplina. Quantos temas faltam? Gente, a gente precisa ter mais 2 aulas ainda. A gente está na aula 6, a gente ficou uma semana sem aula por causa do feriadão que teve aí. E aí era para a gente ter reforço no sábado, mas a gente faz uma aula aqui à distância nesse inteirinho. E na verdade tem 2 aulas. Essa é a 6ª aula, eu preciso mais 2. Aí depois vem as provas. Aí eu vou combinar com vocês aí durante a semana como é que a gente faz para ter essas 2 aulas aí, se a gente faz final de semana, ou apenas gravo para vocês. Para mim, eu prefiro ser ao vivo, né? O que é que vocês acham? Ao vivo ou gravado? Melhor ao vivo. Por mim, pode ser ao vivo. Pode ser ao vivo, tem explicação normal. Perfeito. É bom, e qualquer dúvida, vocês falam comigo. Tá? Acho que o ao vivo é justamente, não entendi, professor, levanta a mão e a gente está aqui online, né? Melhor. E como é que a gente vai fazer, então? Vocês vão tentar fazer a atividade da aula passada, que, como falei, só 6 pessoas fizeram. Pode fazer com a Reylist, não tem problema. O problema é fazer. E a de hoje, vocês vão ter até a próxima terça-feira para fazer, é fazer essa pilha que eu fiz usando lista encadeada, usando vetores. Agora que eu mostrei para vocês, vocês podem usar o vetores, criar uma fila com vetores. Dica na criação de vetores, tá? Vocês estão olhando aqui meu dedo? Estão vendo aqui o dedão? Sim. Então eu tenho meus elementos, vou acionando, tem um vetor aqui. Aí eu vou pegando o primeiro elemento, que já está todo criado no meu vetor. Aí vou inserindo um primeiro elemento da fila, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento, sexto elemento e assim por diante. O inserir é a mesma coisa. Você não vai mudar em nada o inserir, né? O push é a mesma coisa do inquiry. Você pega o código que eu fiz hoje na aula e você copiar e colar vai funcionar. O problema é o DQI. O DQI é o seguinte, antigamente, olha a fila, eu só excluía o último elemento, não é? Eu tinha o último elemento, aí eu tirei do último elemento, último elemento, último elemento, último elemento, aí finalizei. Aí o que acontece agora com a fila? Eu inseri os elementos, só que agora, em vez de tirar o último elemento, eu vou tirar o primeiro elemento. Vixe Maria. Se eu tiro esse primeiro elemento, o que eu vou fazer com os outros? Aí eu tenho 2 opções. Pego elemento por elemento e faço
o que era... Vou desenhar aqui para vocês. Fica mais fácil. Bloco de notas. Tipo aquele desenho lá, professor, que você colocou naquele dia no quadro? Exatamente. Que a questão é como é que a gente vai fazer para uma janela. Tá aqui, compartilhar. Então aqui, olha como é que era a pilha, tá? Então eu tenho um vetor, um vetor de 4 elementos. Então tem a posição 0, posição 1, a posição 2 e a posição 3. Aí colocava lá o João, aí depois o Pedro, depois a Maria e depois o Zé. Na hora de inserir, quem eu vou aqui é inserindo. Na hora de excluir, eu tenho esses 4 elementos aí. Qual desses 4 vai ser excluído na pilha? O primeiro. O Z, né? O Zé? É o Zé. Na pilha é O sempre último que entrou, né? É o último que entrou. Aí depois excluo o M e assim por diante. Agora, vamos pensar que em vez de ser pilha, agora é uma fila. Aqui e aqui. Quem vai ser o primeiro a sair aí? O José. Aí ficou vazio o primeiro elemento. O primeiro elemento ficou vazio agora. Aí o que eu... Aí, poxa, ficou vazio e agora como é que eu vou controlar que eu não tenho mais esse elemento? Aí vocês vão ter que ter esse problema. Aí o que você vai fazer? Então eu vou puxar. Aí eu vou ter que fazer um for, que o P vai ter que vir para cá, o M vai vir para cá e o Z vai vir para cá. Seria isso? Quer dizer, ficar puxando um por um até voltar o... Porque eu excluí o primeiro. Eu falo para vocês que essa não é a melhor alternativa, porque isso é custoso demais. O que ele faz? Olha qual é a grande sacada da fila para vetores, tá? Mas vocês vão ver isso na pesquisa, pesquisando aí na... Ele deixa do jeito que está, ele deixa do jeito que está, só que ele cria um outro flagzinho. O flag é, qual é a posição do primeiro? Antigamente, o primeiro, então você tinha o José, né? Quem era o primeiro elemento? Era o 0. Na hora que eu excluí, qual é o primeiro elemento? Passa a ser o 1. Na hora que eu excluí, qual é o primeiro elemento? Passa a ser o 2. Na hora que eu excluí, qual é o primeiro elemento? Passa a ser o 3. Na hora que eu excluí, e não tenho mais nenhum elemento para excluir, o meu primeiro elemento passa a ser agora o -1, porque não existe mais o primeiro elemento. Né? Mas aí, no caso, professor, esse -1 ele substitui o 0 ou não? Não, porque o 0 é uma posição válida no vetor. O 0 existe a posição 0. Agora, não existe a posição -1. Quando a gente fala em vetor, o -1 significa, não existe. Tá? Então, perfeito. Agora, se eu falasse que a posição é 0, não, mas a posição 0 não tem ninguém na posição. A posição 0 é uma posição válida. Né? Agora, a posição -1 não é uma posição válida, é uma posição que não pode ser utilizada. É só esse cuidado, por isso que é um algoritmo. Quer dizer, o resto tudo é igual, tá, gente? Todo o resto é igual. A única diferença é que vocês vão ter que ter cuidado com o DQI. Tá? E um detalhe. Não se preocupe que na hora de quando você faz uma enfileirar, né? Na hora que você vai liberando aqui, João, Pedro, Marcelo, Maria,
e o Zé, né? Na hora que você desenfileirar, não precisa mais se preocupar com esses espaços vazios que você deixou, né? Se você excluir esse, não se preocupa com esse espaço vazio. Os algoritmos de fila que você vai ver na internet, inclusive, ele não se preocupa. Por que ele não se preocupa? Porque às vezes se controlar esse espaço vazio anteriormente, para você utilizar todo o espaço vazio, é desnecessário. A fila também tem que ser um modelo bem rápido. O que vai acontecer é que enquanto eu estou enfileirando, eu estou desenfileirando também do outro lado, para ser o mais rápido, o mais eficiente possível. Então, não se preocupe com os espaços vazios na implementação de vocês, tá? Só que essa implementação, como eu falei, vai demandar um pouquinho de pesquisa por conta de vocês e a gente vê isso aí, vocês vão ter uma semana. E já vou marcar com vocês aqui uma aula ao vivo nesse sábado, para compensar aquela aula de reposição e na próxima semana aula normal. Pode ser? Sábado agora, você fala? Pode ser sábado agora. A gente está aqui online. Por mim, sem problemas. Após meio-dia, eu estou liberado. Por mim, tudo bem. Então vamos marcar 2 horas da tarde, que é depois do almoço, o pessoal está sossegado. Né? A gente marca 2 horas, mas eu vou botar certinho lá no Classroom, se tiver algum imprevisto, mas já deixa pré-combinado essa nossa aula, nossa 7ª aula, para nesse sábado às 2 horas da tarde. Tá bom? Só uma dúvida com questão à prova. Provavelmente esse conteúdo que o senhor passou de hoje vai cair, né? Pilhas e filas, né? Mas o senhor vai dar alguma revisão antes da prova, por exemplo, uma 7ª aula e 8ª aula? Não, eu não sei se vai ser necessário, porque as aulas foram gravadas. Então, todas as gravações estão lá no ambiente. Né? O que eu posso fazer antes da prova, então a gente vai ter uma prova. A prova são 3 horas e meia, só que a gente vai demorar 3 horas e meia para fazer uma prova. Então, no dia da prova, eu posso pegar 1 hora antes, né? Então, das 3 horas e meia, a gente pega 1 hora, a primeira hora, eu fico aqui à disposição para vocês tirarem todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Aí depois, das últimas 2 horas, vocês fazem a prova. Pelo que eu imagino, como a prova vai ser daqui a 2 semanas, eu imagino que ela vai ser à distância, né? Eu vou pegar o Forms, fazer uma prova com Forms, vocês vão fazer em casa essa prova. Eu tenho uma leve impressão que vai ser assim, provavelmente. Então, antes de eu liberar o Forms para vocês fazerem a prova, eu posso pegar aqui 1 hora antes. Gente, quais são as dúvidas? Já assistiram todos os vídeos? O que vocês querem saber? E assim por diante. A gente pode fazer isso. Sábado agora, 2 horas, então, a aula, né? Exatamente. Sábado agora, 2 horas. Perfeito. Vamos para as atividades, gente? Vamos lá, né? Vamos lá. O pessoal feliz da vida aí. Eu vou estar online, tá, gente? Eu vou apenas desligar minha câmera aqui e o meu microfone, mas qualquer coisa vocês podem falar pelo chat e eu já estou respondendo aqui. Tá bom? Estou parando a gravação e até mais. Até mais. Tá ok, professor. Até mais.